E aí, tudo bem com você? Como você já sabe, meu nome é Daniel Bisotto e hoje eu estou aqui para falar com você sobre perguntas estranhas de uma entrevista de emprego 3. É isso mesmo. Gravei um vídeo sobre as 25 perguntas que são feitas numa entrevista de emprego. Depois disso, as pessoas começaram a me falar: eu recebi uma pergunta estranha, olha que pergunta estranha. E aí eu gravei perguntas estranhas 1, depois disso mais um monte de gente, perguntas estranhas 2 e agora perguntas estranhas 3. Você precisa estar muito bem preparado para uma entrevista de emprego, que é o segredo desse processo. Saber o que está acontecendo para que você não sofra na hora H e na hora que você mais precisar. Mas antes disso, por favor, deixa aqui embaixo já o seu curtida e também se inscreva no nosso canal. Por favor, o teu joinha pra gente e também se inscreva no nosso canal, porque assim mais gente conhece o nosso trabalho e você vai receber em primeira mão novos vídeos que a gente vai postar por aqui, tá bom? Agora vamos lá. Primeira pergunta estranha. Imagina você de boa numa entrevista de emprego, serviço braçal, olha lá, vai fazer serviço de carregar peso, ser mais preciso, saco de cimento para carregar caminhão e descarregar caminhão, ok? Aí a pessoa que está te entrevistando pergunta assim: qual foi o último livro que você leu? Hã? Já pensou? Que doideira! Se isso acontece para quem carrega caminhão, eu quero te perguntar agora, qual foi o último livro que você leu, carinha? É isso aí. Já pensou? Você lá na entrevista de emprego, eu te pergunto, qual foi o último livro que você leu? Ah, foi na época de escola. Pô, pega mal, né? A não ser que você esteja na época de escola. Então você precisa entender bem isso aí. Qual foi o último livro que você leu? Do que trata esse livro? Para que até cabe uma historinha. Um senhor que não sabia ler, todas as vezes na entrevista de emprego perguntavam para ele, né? Ah, você sabe ler? E ele ficava constrangido e perdia o emprego. Aí ele sentou do lado de um outro e ele falou: rapaz, eu não sei mais o que eu faço, porque eu não sei ler e todas as vezes me perguntam se eu sei ler e aí eu respondo que não sei e eu perco a vaga. Ele falou: faz que nem eu carrego um livro, eu também não sei ler, mas depois que eu tô com o livro debaixo do braço, ninguém mais me pergunta se eu sei ler ou não. Então entenda o seguinte, a sociedade ela vive de aparências. Pouco importa se são audiolivros, livros papéis ou videolivros. Você precisa dar a informação que os livros têm. E aí você precisa correr atrás. E aí você não precisa falar que você ouviu o vídeo, que você viu o vídeo em filme, ou se você leu o livro. Mas você precisa da informação dos livros. Principalmente para provas, como as provas que a gente tem aí de vestibular. E alguns concursos públicos já constam questões de livros que eles informam por grau de interesse. Agora veja só a segunda pergunta aqui, doideira. O cara tá lá na entrevista de emprego para atender o público e ele te pergunta: qual a sua religião? O emprego é para atendimento ao público, mas ele quer saber de quem vai trabalhar lá, que religião que ele tem. Olha que doideira. Dependendo da linha desse cara, o processo religioso dele, você está desempregado se você tiver uma religião oposta da dele. E você então precisa pensar direitinho o que você responde nisso aí. Você leu? Ah, eu li. Qual a sua religião? Ah, eu tenho tal vivência religiosa, mas ela é guardada para o meu ambiente pessoal, para as minhas crenças, não envolve o meu trabalho, não costumo misturar isso. Isso é interessante que você tenha também. Então a tua religião você precisa ter convicção do que você é, porque eles vão te perguntar. Nessas novas perguntas vão te perguntar. Quer ver essa aqui? O cara está na entrevista de emprego, a pessoa olha para ele e fala assim: qual o seu signo? O que signo tem a ver com o emprego? Tem algumas empresas que acreditam no conceito de signo e dá relevância para eles no meio tempo. Então, se eles têm pessoas de tal signo, eles evitam colocar para trabalhar junto com pessoas de signo oposto, que vai dar muito atrito. Então, eles fazem essas análises. Então, eles querem saber os signos também. Então, você precisa saber o teu signo, porque ultimamente eu fiz uma brincadeira com uma pessoa e a pessoa não sabia o signo que tinha. Imagina, é uma informação que a gente ouve desde sempre e a pessoa não tem essa informação. Qual que é o seu signo? Mesmo que você não acredite nele,
Você vai ter que dizer aí qual é, porque senão a pessoa vai perguntar o seu dia, mês e ano de nascimento. Quer ver só uma outra pergunta muito doida? Qual a sua comida preferida? Qual a sua comida preferida? Você está lá, entrevista de emprego, preocupado em ter o teu emprego, tá lá tudo na tua cabeça certinho, ele vai me perguntar isso, eu vou responder aquilo, e ele do nada olha nos teus olhos e diz, qual que é a sua comida preferida? E aí? Será que você teria uma só? Será que essa resposta sai rápido na hora da pressão? Será que ele vai ter a sensação que nem a comida preferida você sabe? É doideira, né? Então isso está acontecendo para quebrar ritmo, para quebrar ensaio de respostas de perguntas. E não que essa comida seja importante ou que ela vai fazer alguma referência. Ela não vai fazer referência nenhuma à contratação, mas é uma pergunta que quebra ritmo de respostas. E esse quebrar ritmo de resposta é muito doido, porque também quebrando o ritmo de resposta, olha só essa quarta pergunta estranha. Na verdade, quinta, né? Quinta pergunta estranha. Quem é a pessoa mais importante da sua casa? E não é importante para você, é importante para a estrutura familiar. Ainda a pessoa falou assim, eu falei não, a pessoa que eu mais amo em casa, ele falou não. Quem é a pessoa mais importante na tua casa? Para que a sua casa se mantenha estruturada, quem que é a pessoa mais importante lá dentro? Meu, você já parou para pensar que dentro da tua casa tem uma pessoa que ela é o eixo central? Você já parou para pensar que dentro da tua casa tem uma pessoa que se preocupa com algumas coisas, outras se preocupam com outras, e cada uma delas tem uma função, e no meio desse processo todo está você, e você aí nesse meio todo é questionado quem é a pessoa mais importante para a tua casa. O que seria a tua resposta? Seu pai? Sua mãe? Um irmão mais velho? Avós? Avô? Avó? Tio? Quem que é a pessoa hoje dentro da tua casa que é a mais importante? Porque também eles querem ver a tua percepção de realidade. E essa pergunta não é para quebrar ciclo de respostas. É para verificar a sua noção de realidade do mundo que você vive. Se você repara no mundo que você vive, se você nota no que está à sua volta, por isso que é tão importante que você saiba quem é a pessoa dentro da tua casa que é mais importante nessa estrutura familiar. Doideira essa pergunta, meu. Olha só agora a próxima, sexta pergunta. Você sabe a hora, o minuto que você nasceu? Porque ele já tem o dia e o ano. O que eles querem agora? As horas e o minuto. Você sabe por quê? Mapa astral. Muitas empresas hoje, elas estão fazendo mapas astrais dos seus funcionários. E aí o que eles querem? Que você, tendo esses dados, passe para eles a informação de que hora e que minuto você nasceu. Porque isso faz interferência no teu mapa astral, na regência. Lembra, isso é questão de crença de quem está contratando. E você não pode responder, isso é uma grande bobagem. Se você responder isso, você está fora. Você quer trabalhar ali? Se você quer trabalhar naquela empresa, cabe a você, sabendo disso, ter também essa informação. Saber. Porque se é a crença do dono da empresa disso, ele tem crenças que vão ser fundamentais para a vida dele, que você vai fazer parte a partir daquela data. Por isso que ele vê tão importante isso aí. Agora, para encerrar, sétima pergunta de hoje, presta atenção nessa pergunta e verifique o fundo dela, como é importante. Por que você resolveu trabalhar? Opa, como é que é? É isso mesmo. Por que você resolveu trabalhar? Para pagar conta? Para ajudar na tua casa? Porque você tem planos e pretende realizar seus planos e é com fruto do teu trabalho? Essa pergunta está sendo feita agora. Por que você resolveu trabalhar? Um homem de 50 anos, pai de família, o cara vai lá para a entrevista de emprego. Essa pergunta foi feita para um homem de 50 anos, pai de família, em uma entrevista de emprego. Por que você resolveu trabalhar? Porque eu estou enjoado da minha mulher em casa. Pô,
Não era uma resposta óbvia? Eu tenho responsabilidade, eu tenho coisas para fazer? Mas essa pergunta foi feita para esse cara, numa entrevista de emprego com um homem com 50 anos. Isso você precisa entender. Essas perguntas estão aí o tempo todo. São perguntas estranhas que você vai ter que pensar a resposta. E você não pode ser grosso. Porque imagina se esse cara, ô meu filho, você é idiota, eu preciso pagar a conta. Ele perdeu o emprego, desacato, desrespeito. Se ele antes de ser contratado já desrespeita, imagina depois de contratado, depois que ele passou todos os estágios. Percebeu então que é uma pergunta que ela tem uma conotação de análise. Por que você resolveu trabalhar? Porque eu tenho responsabilidades em casa, eu tenho necessidades sociais, o emprego faz bem, eu preciso dessa vivência toda, eu tenho levantado algum dinheiro, mas não é suficiente. Notem então que essas respostas elas são fundamentais para que você entenda todo esse processo. Aí, você vai para uma entrevista de emprego, então cabe a você agora perceber que dentro desse processo de entrevista você tem coisas para pensar na hora de responder. E se preparar até para uma pergunta estranha que possa aparecer. Para que a gente encerre o vídeo de hoje, quero te pedir um favor. Comente aqui embaixo o que você achou. Se você teve alguma pergunta também estranha, põe aí embaixo pra gente. Você pode ajudar outras pessoas. Ou então me manda no particular, como muita gente me mandou. Fundamental. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Curta o nosso trabalho. E se inscreva no nosso canal. Porque vem muita coisa boa por aí a respeito de emprego e formação.